do tempo, do além da nossa consciência, para entendermos como as consciências sem corpos podem atuar sobre nós e como elas podem também atuar nos aparelhos. O nosso espaço é todo tridimensional, o espaço material, o espaço visível, sentido pelos nossos sentidos, percebido melhor pelos nossos sentidos. Na nossa frente nós estamos vendo um cubo. Todos concordam que isso é um cubo vazado, transparente. E, na verdade, isso é o que a nossa retina leva para a nossa consciência. A interpretação disso do cubo. Mas você pode ver aí uma caixa aberta. Você pode ver 6 lados. Você pode ver triângulos. Você pode ver quadrados. Você pode ver várias coisas. Mas você vê um volume. Na natureza tudo tem largura, comprimento e altura. Isso são as 3 dimensões. Mas se você olhar direito para esse cubo, o que você está vendo aí não é um cubo. Isso é apenas papel e tinta. Mas se olhar profundamente, não é o papel e a tinta. É uma projeção virtual que foi escaneada. Eu não consigo pegar aquele papel. É uma projeção de luz, de pontos luminosos. Mas afinal, cadê o cubo? Os nossos sentidos nos ilusionam. Nós tentamos entender o mundo pelos nossos 5 sentidos. O que essa imagem nos mostra é que eles são limitados. Nós sofremos a ilusão dos sentidos. Embora a nossa mente, a nossa consciência se expresse pelos sentidos. Os sentidos são janelas da mente para se comunicar com o mundo da forma. Mas a consciência é muito mais ampla que os sentidos. Lembremos que os sentidos nos enganaram a respeito do nascimento do Sol. Só tem 500 anos que nós nos libertamos da ilusão de que o Sol nasce no horizonte. Galileu Galilei descobriu que a Terra gira em torno do Sol. Na época teve muito problema. Porque naquele tempo a igreja determinava, através das escrituras, como o mundo foi criado. Estava escrito na Bíblia que Deus fez o sol parar no firmamento. E se a Terra girava em torno do Sol, o Sol tivesse parado, a Bíblia tinha sido o primeiro erro astronômico. Mais tarde nós vamos compreender que a Bíblia não tem só erros astronômicos. Tem erros hipopotâmicos, elefantinos, geográficos, erros dinossauros. A Bíblia não é um livro sem erros. Foi um livro escrito com a percepção dos homens de 2000 anos atrás. Percepção pobre nos seus sentidos. Galileu Galilei também criou outro problema com a religião. Porque a religião dominante, católica, dizia que o céu estava em cima e o que o inferno estava embaixo. E quando ele descobriu que a Terra girava, ele disse: os pecadores fiquem tranquilos, porque a Terra gira. E quem estiver no céu vai ter que dar uma volta pelo inferno, e quem estiver no inferno vai ter que dar uma volta pelo céu. Veja como a ciência se complica com a religião. Ele foi preso e torturado. Mas ele era amigo do Papa. O Papa lhe chamou em particular e disse: negue tudo. Senão você pode morrer na fogueira. Ele disse: mas como é que eu posso negar a verdade? Ele disse: negue em público, mas acredite no particular. Era um Papa sábio. Galileu propôs sua vida. Numa reunião na Praça de São Pedro, negou tudo ao público. Se não acredito nas ideias de um velho cabelo. Se a Terra girasse, nós ficaríamos tontos. É o Sol que nasce, olha lá no horizonte, ele vai se pôr lá atrás. Se depender dos nossos sentidos, o Sol nasce e morre, concorda? Mas Galileu olhou para os 3 que estavam próximo dele, com a Bíblia que ele jurou dizer a verdade, igual a político quando assumiu o cargo. E virou para os 3 sacerdotes e disse: agora aqui para nós 4, que a Terra move e move. Levou 250 anos para a humanidade se convencer.
Mas até hoje, para a poesia, ou para os poetas, o sol nasce no horizonte. Se depender dos nossos sentidos, nós não sabemos que o sol nasce. Ou desculpe, nós não sabemos que a Terra gira. Nós continuamos acreditando pelo nosso sentido que o sol é que nasce. Contudo, em relação à Terra, o sol está parado. Veja que o sentido nos ilusiona. Tudo que vemos não é exatamente como vemos. Heisenberg ganhou o prêmio Nobel de Física no começo do século passado com o princípio da incerteza. Esse grande físico apresentava a proposta de que tudo vem a ser, tudo parece ser. Nada é exatamente. Nem no espelho nós nos vemos igual, porque nos vemos rebatidos. O sorriso da gente está sempre todo no espelho. O que é direito fica esquerdo. A física quântica também determina de que tudo quanto nós vemos pode ser a parte mais grosseira de tudo quanto ainda nós não vemos. Há outro cálculo quântico que determina que tudo que existe, tudo que é sólido no universo, desse púlpito, a mesa que vocês estão sentados, a cadeira, as nossas roupas, nossos corpos, ao corpo de massa do planeta, com todas as suas construções de superfície, aos satélites, aos sistemas planetários, às galáxias, tudo isso corresponde apenas a 6% do que existe. Ou seja, 6% do que existe é visível aos nossos olhos. E 94% de tudo quanto existe é invisível aos nossos olhos. Nós não vemos, por exemplo, o infravermelho. Nós não vemos o ultravioleta. Nós não vemos o oxigênio. Nós não vemos os 71% das partículas de hidrogênio que compõem a atmosfera. Nós não vemos as ondas hertzianas. E eu estou aqui falando apenas de matéria radiante, de comprimento de ondas e frequências. Mas nós também não vemos o pensamento. Nós não vemos o sentimento. Nós não vemos a árvore de um abacateiro no caroço de um abacate. Se pegarmos esse caroço, cortarmos em lâminas, colocarmos debaixo dos microscópios de rastreamento eletrônico mais precisos que tem no mundo, nunca veremos a árvore do abacate. A ciência convencional tem o modelo dos nossos sentidos e continua querendo achar o espírito dentro da matéria, como um biólogo que achar a árvore do abacateiro no caroço do abacate. Nunca encontrará. Mas se nós pegarmos esse caroço do abacate, enterrarmos no chão da terra, uma força invisível, uma química invisível, faz nascer um broto. Tão frágil que a gente não sabe como ele venceu a terra devido à superfície. Se for uma lenha, vamos atender. Mas se o caroço do abacate não for enterrado no chão da terra, ele não brota. Contudo, se imaginarmos que com o tempo uma árvore frondosa, imensa, gigante, se forma 5, 6 anos depois, carregada de abacate, não poderíamos supor que ela se escondia dentro daquela semente. Aonde estava aquela árvore dentro da semente? Em uma dimensão completamente invisível. Por isso que 94% do que existe é invisível. Nós também temos dentro de nós a semente do nosso futuro. E somos enterrados aqui no corpo, de quando em vez ou de vez em quando, para que essa força portentosa chamada psiquismo, mente, o espírito, floresça e se torne gigante como um abacateiro. O estudo que convém à nova ciência não é o estudo do mensurável, do sólido, do palpável, porque a ciência convencional estuda uma metodologia fruto dos nossos sentidos. É o conceito de ver para crer.